Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro! Os players do desafio de hoje são Débora, Baraque, Jael e Deus. Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar os 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. A história de Débora é uma verdadeira aventura épica onde algo totalmente inesperado aconteceu. Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel uma profetisa chamada Débora. Profetisa? Como assim? Profetisa é o feminino de profeta. Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus e anuncia essa mensagem para o povo. Mas Débora, além de profetisa, ela também era uma juíza. Na época de Débora, Israel ainda não tinha um rei. Por isso, existiam juízes que resolviam os problemas da população. Débora fazia o seu trabalho de juíza debaixo de uma árvore. Ali, ela recebia as pessoas e as ajudava a resolver seus dilemas. Nessa época, existia uma cidade próxima de Israel chamada Azor. O exército dessa cidade era enorme e eles eram inimigos de Israel. Seu comandante, Císera, era um homem mau e possuía nada mais, nada menos que 900 carros de ferro. Esse exército estava maltratando Israel há 20 anos e o povo pediu socorro a Deus. Lembra que eu falei que Débora era uma profetisa? Então, quando Deus ouviu o pedido de socorro do seu povo, ele entregou uma mensagem para Débora. A mensagem deveria ser entregue a Baraque, mas primeiro deixe-me apresentá-lo. Baraque era um guerreiro em Israel, um líder militar. Mas o exército de Israel era bem menor do que o de Císera. Além do mais, não possuía nem um carro de ferro sequer. Puxa, mas que missão difícil Débora estava pedindo a Baraque. E agora? Você acha que ele deveria obedecer a Deus, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de vencer aquela batalha? Muitas coisas devem ter passado pela cabeça de Baraque. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E além do mais, tinha os tais 900 carros de ferro. E o que o exército de Israel tinha? Ah, não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Deus estava com eles. Foi ele mesmo que mandou a mensagem para Débora. Mas Baraque estava com medo, então disse: Débora, Deus falou com você sobre essa batalha. Então, se você for conosco, Deus vai nos ajudar a vencer. Portanto, eu só vou se você também for. Mas ir para a guerra? Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Será que ela aceitou a proposta de Baraque? Ela disse assim: Está bem, eu irei com você. Mas por causa dessa sua atitude, a honra da vitória não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Que história emocionante! Se tá curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história.
Débora e Baraque juntaram 10.000 homens de guerra e subiram a um monte para enfrentar o gigante exército de Sísera que tanto tinha maltratado seu povo. Enquanto Baraque descia o monte com seu exército em direção ao exército de Sísera, Débora permaneceu lá em cima, confiando na mensagem que recebeu do Senhor. Que desafio, não? Ver seu pequeno exército avançar em direção a 900 carros de ferro e mesmo assim ter a certeza de que Deus daria vitória. Débora era uma mulher de fé. E Deus cumpriu sua palavra. Ele mesmo derrotou todo o exército de Sísera. Sísera, vendo sua derrota, desceu de seu carro e fugiu a pé e se escondeu na tenda de Jael. Ele achou que ela o protegeria, principalmente porque quando ele pediu a ela um pouco de água, ela deu a ele leite. Então, pensando estar seguro ali, Sísera dormiu. E quando ele estava no mais profundo sono, Jael tirou sua vida, fazendo cumprir as palavras da profetisa Débora, que disse que o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. Uau! Que grande agir de Deus em favor do seu povo! Assim, o exército de Jael prevaleceu contra seus inimigos e tiveram paz por 40 anos. Uma história e tanto, não é mesmo? Quando você estiver passando por uma situação difícil, faça como Débora. Confie em Deus. Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que tudo pareça impossível aos seus olhos, o Senhor pode mudar qualquer situação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo. Quiz. Além de juíza, qual era o outro encargo de Débora? Sacerdotisa? Profetisa? Cozinheira? Ou palestrante? Profetiza. Para quem Débora entregou a mensagem de Deus? Bernardo? Benjamim? Baraque? Ou Benício? Baraque. Qual era o nome do comandante do exército que estava maltratando Israel? Abner? Joabe? Sóstenes? Ou Sísera? Sísera. Na tenda de quem Sísera se escondeu? Jael? Joana? Jamile? Ou Jaiane? Jael. O que Jael deu a Sísera quando ele pediu água? Refrigerante? Suco? Leite? Ou água tônica? Leite. Próximo jogo, encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história de Débora e descubra o que elas têm de diferente.
Tempo esgotado! Vamos lá! Aqui no Sol está faltando um de seus raios de luz. Ué, cadê a nuvem que estava aqui? Será que o vento soprou? O camelo estava andando em outra direção. Um dos pássaros que estava voando desapareceu. Onde foram parar as formigas que estavam subindo na árvore? Está faltando o azul na roupa da Débora. E por último, está faltando uma árvore. Agora, bora pro próximo jogo. Ordene a história. Veja essas 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado. Veja se acertou. Primeiro, Débora recebeu uma mensagem de Deus. Depois, Débora chamou Baraque para guerrear. Em seguida, Débora, Baraque e o exército desceram para a batalha. E depois disso, Deus deu vitória a seu povo. Parabéns! Você completou o desafio bíblico! E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro! Os players do desafio de hoje são Jesus, discípulos, Samaritana e Deus. Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar esses 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judéia e indo para Galileia. E nesse trajeto, precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seria um tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana, que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E ele deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água. Eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim:
Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar. Aquela mulher ficou maravilhada com o que essa tal água viva poderia fazer. Então ela pediu a Jesus que desse a ela dessa água, porque ela não queria mais ter que voltar lá todos os dias para pegá-la. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu. E ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido." Ao que ela respondeu: "Vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém." E Jesus respondeu: "Vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura." E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: "Tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós." E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: "Eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera." Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: "Venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias?" E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: "Mestre, pare um pouco para comer." E ele respondeu: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita." Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo, você consegue ficar o dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus enquanto esteve aqui, entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: "Minha comida é fazer a vontade do meu Pai." Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo, quiz. Qual era o
nome do lugar onde Jesus encontrou a mulher perto do poço? Babilônia? Samaria? Judeia? Ou Betânia? Samaria. O que Jesus pediu à mulher samaritana? Pão? Sopa? Café? Ou água? Água. Que tipo de água Jesus podia dar para a mulher samaritana? Água viva? Água filtrada? Água pura? Ou água de poço? Água viva. O que a mulher samaritana fez quando percebeu que Jesus é o Messias? Ficou assustada? Fugiu para bem longe? Guardou segredo? Ou foi correndo contar para todos na cidade? Foi correndo contar para todos na cidade. O que aconteceu em Samaria depois que Jesus esteve lá ensinando? Jesus foi perseguido? Os discípulos foram presos? A cidade foi transformada? Ou expulsaram Jesus de lá? A cidade foi transformada. Próximo jogo, encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história da mulher samaritana e descubra o que elas têm de diferente. Tempo esgotado. Vamos lá? Aqui no Sol está faltando um de seus raios de luz. Ué, cadê a nuvem que estava aqui? Será que o vento soprou? Está faltando um pássaro no céu. Uma das flores do arbusto desapareceu. E olha só quem chegou! Uma minhoquinha! Onde foi parar o jarro de água da samaritana? E por último, Jesus virou para o outro lado. Agora, bora para o próximo jogo. Ordene a história. Veja essas 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado. Veja se acertou. Primeiro, Jesus parou em Samaria para beber água. Depois, chegou no poço uma mulher samaritana. Em seguida, Jesus se revelou à mulher samaritana. E por último, a mulher samaritana contou para todos sobre Jesus. Parabéns! Você completou o desafio bíblico! E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Sejam bem-vindos ao Desafio Bíblico do Grande Livro!
Os players do desafio de hoje são Jesus, Maria, Judas e Deus. Veja como funciona esse desafio. São 3 tipos de jogos: quiz, jogo dos 7 erros e ordene a história. Vamos ver quem consegue completar esses 3 desafios? Então vamos começar ouvindo a história de hoje e logo em seguida começaremos os jogos. Você conhece a história de uma mulher que gastou de uma vez todo o seu perfume caro? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos anos atrás, Jesus estava em uma cidade chamada Betânia, na casa de um homem chamado Simão. Jesus e seus discípulos se sentaram à mesa para uma refeição. Você sabia que naquele tempo, no Oriente, não se usava cadeiras para sentar à mesa? As mesas eram bem baixinhas e as pessoas se assentavam no chão para comer. De repente, chegou na casa uma mulher. Era Maria, irmã de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Ela tinha um frasco de perfume muito caro em suas mãos. O que será que ela ia fazer com aquele perfume? Será que ela queria vender? Ou será que era um presente para alguém? Vamos ver o que aconteceu. Aquele perfume era de nardo puro, por isso era muito valioso. Mas sabem o que ela fez? Ela quebrou o frasco. E sabem o que mais? Ela derramou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus. E o cheiro dele se espalhou por toda a casa. Judas, um dos discípulos, ficou indignado e disse: "Por que você está desperdiçando um perfume tão caro fazendo isso? Pelo preço que ele vale, poderia ser vendido e o dinheiro poderia ser dado aos pobres." Mas Jesus não concordou com ele e disse: "Deixe ela em paz. Por que estão implicando com a Maria? Olha, o que ela fez foi um gesto de bondade para mim. Ela me entregou o que tinha de melhor e mais valioso." E ainda completou: "Vocês estão pensando nos pobres, tudo bem, mas os pobres vocês sempre terão por aqui. Mas eu irei partir em breve, e a Maria já compreendeu quem eu sou e para onde vou. Por isso, onde quer que a minha mensagem seja ensinada, em todo o mundo será contado o que ela fez. Será uma memória histórica." Uau! Que atitude linda de Maria! Ela adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor e mais valioso. Ela generosamente entregou para ele o que ela tinha de mais precioso. O que é valioso para você? Pare por um momento e reflita sobre isso. Pense no seu brinquedo favorito, aquele que você ganhou de presente de alguém que você ama muito. Você teria coragem de entregar ele para Jesus? É uma pergunta difícil, né? Mas olha, a boa notícia é que você não precisa entregar seu brinquedo para Jesus. Você precisa apenas colocar Jesus no lugar mais importante do seu coração. Quando a Maria quebrou aquele frasco de perfume, ela demonstrou que Jesus era o que ela tinha de mais valioso e que ele era mais importante do que tudo para ela. Amém! Prestaram atenção? Então vamos para o primeiro jogo, quiz. Em que cidade Jesus estava na história do vaso de alabastro?
Cafarnaum, Jerusalém, Betânia ou Belém? Betânia. De que era feito o perfume de Maria? Alfazema, rosas, sândalo ou nardo puro? Nardo puro. O que Maria fez com o jarro de perfume caro? Deu de presente? Vendeu e deu o dinheiro aos pobres? Quebrou e derramou aos pés de Jesus? Ou guardou porque era muito valioso? Quebrou e derramou aos pés de Jesus. Qual o nome do discípulo que repreendeu Maria por sua atitude? Judas, Bartolomeu, João ou Tiago? Judas. Por que a atitude de Maria alegrou o coração de Jesus? Porque o cheiro do perfume era bom? Porque o perfume era importado? Porque o perfume tirou o chulé de Jesus? Ou porque ela entregou o que tinha de mais valioso? Porque ela entregou o que tinha de mais valioso. Próximo jogo, encontre os 7 erros. Olhe para as ilustrações da história do vaso de alabastro e descubra o que elas têm de diferente. Tempo esgotado. Vamos lá. Olha só, esse quadro está torto. E aqui tem um quadro de gatinho que não tinha no outro desenho. Essa janela é diferente, tem uma persiana. O vaso de flores parece que foi trocado. A toalha da mesa mudou de cor. E a cesta de pães está virada para o outro lado. E por último, o vaso de alabastro está inteirinho. Agora, bora pro próximo jogo. Ordene a história. Veja as 4 partes da história que assistimos. Em que ordem essas cenas aconteceram? Tempo esgotado. Veja se acertou. Primeiro, Jesus foi para Betânia, para a casa de Simão. Depois, Maria derramou um perfume caro aos pés de Jesus. Em seguida, Judas repreendeu a atitude de Maria. Mas depois disso, Jesus se agradou da entrega de Maria. Parabéns! Você completou o desafio bíblico. E se quiser aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus, vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!